Olá, estamos aqui hoje para mais um podcast e hoje eu quero falar sobre equilíbrio. O quanto que muitas vezes nós nos deixamos desequilibrar por situações que vêm na nossa vida, quantas vezes nós damos poder para outras pessoas, nós terceirizamos aquilo que está dentro de nós e nós deixamos que o externo acabe alterando o nosso estado interno. Isso é muito importante porque ontem eu estive num evento que era CEOs de grandes empresas, mostrando sobre questões como a diversidade, foi falado sobre vários assuntos diferentes, mas também foi falado muito sobre como o mundo corporativo está precisando cuidar do lado emocional, porque existe muita parte técnica, mas muito pouco cuidado com o lado emocional. E eu, Denise Barros, como treinadora de inteligência emocional, eu compro essa causa, porque eu percebo o seguinte: as empresas precisam olhar mais para as pessoas como seres humanos, precisam cuidar mais do emocional dessas pessoas. Existem muitos desequilíbrios dentro do mundo corporativo, inclusive competições entre setores. E deixa eu te contar, eu entendo muito bem disso, porque quando eu trabalhava na parte financeira, eu fui parar 4 vezes no setor de RH em questões de embate com o setor comercial. E por que que isso aconteceu? Porque o setor comercial estava preocupado em vender e o financeiro estava preocupado em receber. Ambos tinham que se preocupar com as 2 coisas, porque sem vendas, uma empresa não sobrevive. Uma empresa precisa de lucro para ser saudável. Só que não adianta só vender, eu também preciso receber. E esse foi um dos meus maiores embates dentro dessa empresa, e foi por essa razão que eu fui parar 4 vezes no RH, porque o setor comercial não aceitava as modificações que eu estava fazendo dentro do setor financeiro para trazer um equilíbrio para essa empresa, uma saúde financeira, uma saúde para todo o corpo da empresa. E eu vejo que dentro de muitos empreendimentos, de muitas empresas, existem esse tipo de questão. Cada departamento quer se sentir mais importante do que o outro. As pessoas vivem numa competição constante, porque elas estão em desequilíbrio interno e elas trazem esse desequilíbrio para dentro da organização, para dentro das suas atribuições também. Só que para um profissional entrar em alta performance, ele também precisa ter equilíbrio. Ele precisa ter ações dosadas, ele precisa ter um passo a passo daquilo que ele vai fazer, ele precisa ter foco, ele precisa ter comprometimento, determinação, ação. Só que muitas vezes, por que que a pessoa tem essa dificuldade toda em entrar nessa alta performance? Por questões emocionais, por pensamentos acelerados, por questões lá de fora que ele traz para a vida dele. Você sabia que até questões que a gente teve na nossa infância, até dentro da barriga da mãe, estão interferindo no nosso lado profissional até os dias atuais? Sim, porque a gente não tem como separar a pessoa física da pessoa que está ali profissional. Esta pessoa que está ali como profissional, ela tem emoções, ela tem muitas questões que a envolve, ela tem feridas emocionais, ela tem dores, ela tem traumas, ela tem bloqueios, ela tem limitações, e tudo isso precisa ser trabalhado. Por quê? Nós somos seres treináveis. Isso mesmo. Nós somos seres treináveis. A Denise aqui, para ser a pessoa que ela é hoje, precisou passar por uma reformulação muito grande. Eu passei por muitas dores, por muitos sofrimentos, por muitas situações desagradáveis, por questões que eu não sabia como lidar com elas. Mas eu tive que aprender, porque eu entendi o seguinte: ninguém faz nada comigo se eu estiver dentro do meu centro, se eu estiver no momento presente e se eu entender o que está acontecendo ali. Relações saudáveis e profundas, elas precisam de limites claros. Elas precisam de um diálogo preciso. Mas só que como isso acontece?
Eu preciso dialogar com as pessoas para entender como elas funcionam. Se eu não consigo entender o meu mundo interno, eu jamais vou conseguir entender o mundo externo e muito menos outras pessoas. Percebe? Isso é algo muito sério e que muitas empresas hoje não estão se conscientizando. Não adianta só ter o melhor profissional na parte técnica, se na parte comportamental ele tem várias falhas. É por isso que muitas empresas, elas contratam por competência técnica e elas demitem por questões de comportamento. Só que eu tenho que olhar para a minha empresa como um todo. A gente tem hoje os perfis comportamentais, eu trabalho com um laudo de perfil comportamental chamado HMI. Esse laudo ele tem mais ou menos 150 páginas, onde fala tudo sobre a pessoa. Ele tem 99,9% de assertividade. Mas adianta só eu fazer um laudo com alguém? Não, porque essa pessoa pode mentir. Para que esse laudo ele tenha 99,9% de assertividade, a pessoa precisa ser verdadeiro em tudo aquilo que ela responde nas questões. Só que às vezes, numa conversa, a pessoa pode mentir, a pessoa pode enganar, a pessoa pode estar representando um personagem. E como entender isso? Sabendo ler pessoas, entendendo de pessoas, prestando atenção nas pessoas. Aí a pessoa faz isso por maldade para enganar os outros? Claro que não. Ela faz porque ela está tão infeliz com quem ela é, que ela fala assim: eu não vou mostrar quem eu sou, porque senão nada vai acontecer aqui, eu não vou ser contratada para essa empresa, eu não vou dar certo aqui nessa empresa. Então, eu vou agir assim. Aí ela cria ali um personagem e ela vai interpretando aquele personagem. Só que ninguém consegue segurar um personagem por muito tempo. Você vê que novela acaba, filme acaba, série acaba, o personagem também acaba. E aí, nesse momento, a pessoa mostra quem ela é de verdade, e aí é onde as coisas desandam. E muitas vezes a gente ainda tenta dar oportunidade para essa pessoa continuar na nossa empresa. E aí a questão complica ainda mais, porque ela contamina outras pessoas. Você sabia que num saco de batata, se tem uma batata que apodrece, rapidamente todo o saco apodrece também? Assim também funciona na nossa empresa. Se eu tenho uma pessoa que está interpretando um personagem e eu identifico que aquela pessoa não é realmente quem ela disse que era, e eu deixo ela permanecer ali, e eu percebo que ela está criando caos, e eu deixo ela continuar ali, eu estou abrindo espaço para que essa batata podre apodreça todo o saco de batatas. E às vezes eu vou perder um talento importante que eu poderia reter na minha empresa porque eu não fiz uma demissão rápida. Eu quis dar uma oportunidade, uma nova chance para alguém que não deveria estar ali. E aí é onde entra toda essa questão de observar o lado emocional, de conversar com as pessoas, entender o funcionamento delas. Porque quando eu começo a entender o funcionamento daquela pessoa, eu consigo perceber se ela está sendo verdadeira, se o comportamento dela é aquele mesmo. Eu quero contar uma história para você aqui. Por que eu fui parar 4 vezes no RH? Por estar tentando organizar o setor financeiro de uma empresa. Porque a diretora comercial daquela empresa, ela não sabia mexer com finanças, ela nem tratava das próprias finanças. Ela terceirizava isso. Então ela não entendia nada de financeiro. Para ela o importante era vender. Só que ela precisava ser treinada e trabalhada para entender também de finanças, porque isso é importante para o comercial, percebe? E ela não foi. E quando eu comecei a atuar no setor financeiro, eu também não entendia muito bem como funcionava o setor comercial. E aí criou-se um embate ali. Só que eu tinha uma empresa com alto índice de inadimplência,
com o setor de cobrança, que não tinha critérios dentro desse financeiro. Os boletos não eram protestados, não era cobrado multa, não era cobrado juros, os boletos eram enviados como carta simples. E eu comecei a organizar todo esse processo. E aí gerou problema, gerou desentendimento, gerou embate. Até que chegou um ponto que eu falei assim: essa empresa não é para mim, eu vou embora daqui. E aí eu pergunto a você, empresário, empreendedor, CEO, diretor, gerente, quantos talentos você já perdeu por questões de embate e que você não resolveu? Quantos talentos você já perdeu na tua empresa por assédios? E que muitas vezes quem se retira é quem foi assediado, não o assediador. Quantos talentos você já perdeu por preconceitos? Essas reflexões, elas servem para te mostrar justamente o que eu estou trazendo aqui, a importância do equilíbrio, a importância da inteligência emocional, a importância de cuidar das pessoas da tua empresa, a importância de fazer com que essas pessoas elas sejam ouvidas. Porque quando eu entendo o funcionamento do ser humano, e não é de todos, não é conhecer um ser humano e achar que eu já conheci todos, porque cada pessoa funciona de uma forma diferente. Eu tô aqui com a Thaís, eu funciono de um jeito, a Thaís funciona de outro. Você que está me assistindo funciona de outro também. A gente pode ter pontos em comum, que são os nossos pontos de conexão? Claro que pode. Mas nós temos também vários pontos que são diferentes e divergentes. E a gente precisa aprender a conviver com esses pontos. Porque a intolerância, ela não aceita a diferença. E aí é onde muitas vezes surgem todos os problemas, como eu tive esse embate com a pessoa lá do setor comercial. Ela não aceitava o fato de eu ser diferente, de eu estar organizando o setor financeiro dessa empresa. Apesar de não entender do setor comercial, não existe venda saudável se não houver um recebimento para a empresa, onde todos se beneficiam. Eu vendo, quem comprou fica feliz porque adquiriu um bom produto e eu fico feliz porque eu recebi a contrapartida disso, que é o quê? O dinheiro no meu caixa. E aí o pós-venda também, que é a avaliação do meu cliente para entender se ele ficou satisfeito ou não, e se ele não ficou satisfeito, quais são os pontos que eu preciso melhorar. Muitas empresas implantam um pós-venda, fazem tudo certinho, acham que está tudo ok, mas esquece de cuidar do ser humano. Não tem como a tua empresa ter saúde, ter um ambiente saudável, se você não cuidar dessa parte do equilíbrio, da parte do emocional dos teus colaboradores. Nós não somos 100% racional, nós também somos seres emocionais. A razão e a emoção, elas estão ali ligadas uma a outra o tempo inteiro, se comunicando. Por quê? Se eu estou num dia que eu não estou bem e eu tento fazer alguma coisa onde eu preciso dar o meu melhor, não vai sair. Se eu tenho feridas emocionais inconscientes, às vezes vão acontecer coisas que vão disparar gatilhos e vão me fazer procrastinar, perder o foco, perder o rumo, e eu não vou dar o meu melhor. E a minha atividade não vai sair como ela deveria, percebe? Não é aqui cobrar que as pessoas sejam perfeitas, que elas façam tudo certo sempre, porque o tempo inteiro nós cometemos erros, mas nós também acertamos. Isso também é um equilíbrio, porque às vezes a gente vai testar coisas diferentes que podem dar errado. Mas, por exemplo, se eu vou fazer um bolo e eu coloco ingredientes de forma aleatória, eu corro um sério risco de dar tudo errado. Eu preciso ter uma receita, preciso saber quais ingredientes colocar nesse bolo, como fazer o modo de preparo, quanto tempo esse bolo vai ficar no forno. Assim também acontece na nossa empresa. Por que às vezes a gente deixa que as coisas aconteçam de forma aleatória?
E por que que a gente não olha para o lado emocional desses seres humanos que estão trabalhando ali? E às vezes, você, empresário, você empreendedor, você CEO, você diretor, você presidente, também está desgastado, também está com o seu emocional sofrendo. E quando que você vai parar para cuidar disso? Eu tive um burnout por causa disso. E a minha sorte de estar aqui hoje conversando com você, eu já descobri num nível avançado, mas eu tive tempo de cuidar disso tudo e de me recuperar. Mas existem pessoas que não têm, tem infarto, tem AVC, tem várias coisas que podem prejudicar ainda mais a tua vida. Quantas pessoas hoje estão afastadas por ansiedade e por depressão? Sintomas e que não foram cuidadas adequadamente e se transformou em algo maior. Hoje se fala muito de transtornos, de várias, não, tem várias nomenclaturas aí, mas todas essas coisas é um ser humano que teve uma necessidade que não foi olhada a tempo e que precisam ser cuidados. Não é só a gente dar nomes, é isso, é aquilo, e vai dando nomenclatura. Ok, tem o nome? Tem, mas o que fazer com isso? Porque da mesma forma que a gente tem as doenças do corpo físico, que todas elas começam na mente, houve o emocional que não foi tratado, que não foi curado. Então, esse emocional começa a estourar sintomas físicos. E por que que eu te falo isso? Porque quando eu tive síndrome de pânico lá atrás, foi detectado por sintomas físicos. Eu tinha todos os sintomas de uma pessoa que ia ter um infarto. Eu não dormia, eu tive sérios problemas de insônia. Eu sentia dores pelo corpo, eu sentia o meu coração disparar em muitos momentos do dia e às vezes da noite. Eu achava que se eu dormisse eu ia morrer. Mas tudo isso eram sintomas inconscientes, até que eu fui diagnosticada. E quando eu fui diagnosticada, eu senti até um alívio por não ser algo mais grave, porque eu achava que eu ia morrer. Eu tinha uma ânsia inconsciente de morte. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, isso existe e é gravíssimo. Por que que a pessoa tem ânsia inconsciente de morte? Porque a vida dela está tão ruim, ela não sabe o que fazer e como sair daquela situação interna. O mundo interno dela está tão difícil que ela acaba tendo essa ânsia inconsciente de morte. E é por conta dessa ânsia inconsciente de morte que muitas pessoas se matam, chegam a tirar sua própria vida, chegam ao suicídio. Olha como isso é grave. Mas muitas pessoas ainda, nos dias atuais, acham que é frescura, que é mimimi. E aí vai várias nomenclaturas também. Mas nada mais é do que o nosso interno gritando que ele precisa ser olhado, ele precisa ser cuidado, que algo não está bem. Mas o que fazer então? Tratar o ser humano como um ser humano, cuidar do lado emocional desse ser humano, entender que ele tem necessidades e que ele precisa ser olhado também do lado emocional. Não é só cobrança, pressão, exigir, isso tem que ser assim, isso tem que ser assado. Ok, eu já falei lá no começo, empresas nasceram para ter lucro, mas quem dá lucro para a empresa são as pessoas que trabalham dentro dessa empresa. Não adianta, você pode colocar 1000 robôs dentro da sua empresa. Hoje a gente tem a inteligência artificial, que sim, nos ajuda muito. Eu também uso inteligência artificial. Mas por trás de uma inteligência artificial, por trás de um robô, por trás de um computador, tem um ser humano. Porque essas inteligências precisam ser programadas por alguém. Eu estou agora aqui no estúdio, de frente ao microfone e a uma câmera, que são máquinas. Tem um computador ali também. Mas por trás de tudo isso aqui tem a Thaís, que é um ser humano que está operacionalizando todos esses equipamentos para que esse podcast esteja sendo gravado.
Dentro da tua empresa também existem várias coisas que são seres humanos que estão programando para que aconteça. Só que esses seres humanos precisam ser cuidados. E qual é o nível de atenção que você tem dado para esse ser humano? Eu tenho batido na porta de muitas empresas e falado da importância dos treinamentos de inteligência emocional, a importância de olhar para essa pessoa, de curar aquelas feridas, de cuidar das emoções dessa pessoa e mostrado que somente assim você vai conseguir um profissional mais focado, um profissional com alta performance, um profissional com aquele desempenho que você deseja. Mas as pessoas precisam ser treinadas para isso. E é daí que vem o nome da minha formação, treinador. O que que eu treino? A dor das pessoas, para que ela não sinta mais essa dor. E para que, se ela sentir essa dor, ela consiga saber como tomar um analgésico para resolver essa questão. Isso é muito importante. E eu quero trazer aqui para você o depoimento de uma mentorada que eu recebi ontem e me encheu de alegria e de perceber que eu estou cumprindo o meu propósito. E ela diz o seguinte, que ela voltou a estudar, que ela tinha pavor de computador e ela está estudando online. Ela não tinha a menor vontade de fazer uma faculdade, hoje ela está fazendo uma faculdade e ela está se perguntando por que que ela não fez isso antes. E a vida dela deu uma guinada muito alta, porque ela começou a se perceber. Ela começou a observar e entender que ela é a pessoa mais importante da vida dela, que ela precisa estar no centro da vida dela para que todas as coisas andem e que eu só tenho como dar o meu melhor para qualquer pessoa se eu estiver bem comigo mesma. Se eu não estiver bem comigo mesma, eu não tenho o que oferecer para os outros. E aí entra as empresas cobrando. Ah, porque eu preciso disso para X tempo, porque eu preciso, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Aí o funcionário às vezes olha e fala assim: essa empresa só exige lucro. Cadê a contrapartida? E qual é a contrapartida? Não é só o salário, é também eu olhar para aquela pessoa como um ser humano. Eu entender que ela tem as necessidades dela. Você quer fidelizar o teu funcionário e colocar ele em alta performance? Me convida aí para dar um treinamento de inteligência emocional para os teus colaboradores. Fazer dinâmicas de alto impacto, fazer intervenções, trabalhar esse lado emocional. Você vai se surpreender com os resultados, e eu garanto isso. Sabe por quê? Porque essa pessoa vai ser vista e todos nós temos a necessidade do pertencimento. Isso é uma lei universal. E não é a Denise que está dizendo isso, não. Você pode procurar Bert Hellinger e perceber isso. Pesquisa lá, Lei do Pertencimento, Bert Hellinger. Você vai perceber, você vai entender muita coisa sobre esse assunto. E por que que eu sei disso? Porque eu tive que estudar muito sobre isso também, além de várias outras coisas. São 10 anos de estudo de desenvolvimento humano. Eu não sou uma curiosa aqui falando qualquer coisa de forma aleatória. E fora isso, eu senti aqui, ó, na pele, porque eu precisei aprender muitas coisas para saber lidar com os recursos internos meus, entender que muitas coisas eu não tinha repertório, não sabia lidar com aquelas questões. Então, o que que eu fazia? Aquilo para mim era um monstro. E por que que eu tive burnout? Porque eu fui fechando portas de situações na minha vida que eu não sabia como lidar com elas. E fechar essas portas sem resolver esses problemas, sem entender por que eu tinha passado por aquilo, parecia estar tudo bem, só que não estava coisa nenhuma. Estava tudo lá no meu inconsciente, reverberando o tempo todo e me atrapalhando em várias outras coisas. Até que chegou um momento em que estourou e o meu corpo começou a gritar de novo. E eu tive que dar atenção para aquilo. E eu tive que mudar todo o curso da minha vida. E hoje a gente vê falar muito de pessoas com burnout, com pânico, com ansiedade, com depressão, com várias outras coisas. Mas se você cuidar do lado emocional dessas pessoas que estão na tua empresa, você vai reduzir muito. Primeiro,
o afastamento por doenças. Segundo, a procrastinação e a perda de foco. Você vai construir profissionais em alta performance. Por mais que ontem eu ouvi um CEO dizer assim: ah, mas não dá para todo mundo subir para um cargo de CEO, de presidente, diretor, de gerente. Realmente não dá, mas dá para essas pessoas trabalharem unidas, próximas, para que essas pessoas melhorem todo aquele funcionamento e mais. Não dá para ter cargos de liderança, entre aspas, porque se a tua empresa cresce, você vai precisar de mais pessoas na gestão e você vai ter pessoas preparadas dentro da tua própria empresa para ocupar esses cargos e para treinar novos colaboradores que venham. E o que você está esperando para começar a agir nesse sentido? Isso traz equilíbrio, inclusive para você, porque muitos empresários, principalmente pequenos e médios, eles são muito controladores, eles acham que tudo tem que passar por eles, eles têm que decidir tudo. Se eles não estiverem lá, a empresa não funciona. Nossa, já ouvi muito isso. Sabe por quê que isso acontece? Porque você não tem pessoas preparadas. Porque você não tem pessoas preparadas e você não delega. Só que se você preparar essas pessoas e você delegar, elas não vão embora. Deixa eu te contar, o talento só vai embora de um lugar que está ruim e que ele não tem oportunidade de crescimento. Só. Ambiente ruim e porque não tem oportunidade de crescimento. Mas se você crescer a tua empresa, ó a proporção, ó, cresci a empresa. Era pequena aqui, tinha pouca gente na liderança ou ninguém, eu estava na liderança. Cresceu a empresa, vou precisar de mais pessoas na liderança. O meu nível hierárquico vai subir também. E eu não preciso estar sobrecarregado. Eu, Denise, quero ter muitas pessoas trabalhando comigo e delegar para cada uma delas fazerem. E eu entrego para as pessoas que eu confio. Aqui, ó, eu quero esse resultado, faz para mim. Ah, mas como que eu vou fazer? Desenvolve do teu jeito. Eu quero esse resultado aqui. O importante não é como a pessoa vai fazer. O importante é o resultado, o desempenho. Só que para eu ter um alto desempenho, eu preciso estar preparado para isso. Como eu estou falando para você aqui, que eu fui parar 4 vezes no RH de uma empresa por embate com o setor comercial de uma pessoa que não sabia como o financeiro funcionava e que não estava preocupado em sequer manter o seu próprio emprego. Empresa que vende e não recebe vai à falência, vai para o buraco, fecha, quebra. E quem quebra uma empresa não é a empresa, a pessoa jurídica, ela é administrada por uma pessoa física. Quem quebra a empresa é uma pessoa física que não sabe lidar, não tem recurso interno para lidar com aquela empresa. E aí quebra a empresa. Você imagina aí, vendeu, não recebeu? Como que você vai fazer a reposição da tua mercadoria? Como que você vai pagar o teu fornecedor? Como que você vai pagar sua folha de pagamento? Não vai, né? Não vai, vai quebrar. Todo mundo vai ser demitido. Ninguém vai crescer porque todo mundo vai ser demitido. A empresa quebrou, faliu, fechou. E essa é uma realidade que eu preciso te despertar para ela, porque é o que eu vejo muito acontecer. Empresas que estão em franco desenvolvimento, crescendo, avançando, abrindo novos cargos, levando empresas para novos patamares, são empresas onde os seus líderes estão desenvolvidos, eles têm pessoas capacitadas, eles têm pessoas competentes, eles têm pessoas treinadas e preparadas para subir de nível. Porque eu sempre tive essa mentalidade. Eu sempre pensei o seguinte: onde quer que eu esteja, eu preciso ter alguém preparado para assumir a minha posição. Por quê? Se abre uma vaga para um cargo superior ao meu e eu não tenho ninguém preparado para ocupar o meu lugar, eu não vou crescer dentro dessa empresa.
Porque as pessoas vão dizer assim: ah, mas a Denise está dando super certo ali. Se eu tirar ela dali, aquele setor vai ficar desfalcado. Então, deixa ela lá. E sabe o que acontece? O talento vai embora. Porque o teu concorrente faz uma proposta melhor do que a tua e ele vai embora. E você ficou sem o talento do mesmo jeito e ainda não tinha ninguém preparado para assumir o lugar dele e não tinha ele para treinar alguém para você. Já parou para pensar nisso? Isso é uma cadeia que ocorre por falta de equilíbrio. E é por isso que hoje eu quis trazer para vocês esse assunto tão importante: o equilíbrio, a inteligência emocional, a oportunidade, o crescimento, sair do controle, estar na parte estratégica do seu negócio. Sabe que um dia eu estava conversando com um empresário e ele bateu no peito com o maior orgulho, dizendo assim: ah, as pessoas vêm na minha loja, o vendedor atende, mas eles querem fechar negócio comigo. Eu falei, certo, diz uma coisa para mim. Se você tem uma equipe, não tem? Tenho. Mas quem fecha todas as vendas é você, né? É. Se você ficar doente, tua loja fecha, teu negócio quebra? Aí ele olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, bom, você está se orgulhando e dizendo que só você sabe fechar a venda. Se você sabe, se você é tão bom assim, por que você não treina o teu time? Para que eles fiquem bons como você e você não precise ficar vendendo. Você está dentro da tua empresa, você é só um vendedor. Ele ficou olhando assim para mim, eu falei, quem que está pensando na parte estratégica do seu negócio para ele crescer? Ele, é, não teve resposta. A conversa acabou aí. E por que acabou? Porque ele não tinha pensado nisso ainda. O dono de uma empresa que está ocupado demais com a parte operacional, não está pensando na parte estratégica, não vai crescer. Não tem como. É por isso que nós precisamos ter pessoas competentes trabalhando para a gente, que a gente confie, para que a gente possa delegar e estar na parte estratégica do nosso negócio. Isso faz parte do equilíbrio, da saúde da tua empresa, da inteligência emocional tua e dos teus colaboradores. Aí eu participei de uma rodada de negócios onde o cara dizia assim: ah, eu coloquei um sistema aqui onde o meu funcionário conversa com o cliente no WhatsApp, mas ele não vê o número do cliente, porque senão ele vai embora e leva os meus clientes que eu estou fazendo tráfego pago para buscar. Eu falei, gente, que tamanha ignorância. Você tem um monte de funcionários que não são fiéis a você, você não sabe fidelizar os teus funcionários, que você não capacita essa galera, que você não tem sequer a competência de reter os talentos e você acha que o problema é o teu funcionário? Não, o problema é você. O problema é você, te falta inteligência emocional, te falta repertório aqui dentro, ó, interno. Como reter esses talentos? Como fazer a empresa crescer? Uma empresa dessa não cresce, porque eu estou o tempo inteiro achando que as pessoas vão me passar a perna, que as pessoas vão me roubar, que as pessoas vão me deixar para trás, que as pessoas vão embora. Olha a energia pesada e carregada que uma pessoa dessa está colocando no teu ambiente, naquilo que chama de eu sou empresário, sou empreendedor. Não é. Você é uma pessoa desconfiada, que não confia em ninguém, que deveria trabalhar sozinho, num negócio pequeno que desse só para pagar as contas, porque é isso que vai acabar acontecendo. E eu não falo isso por maldade, muito menos estou rogando qualquer tipo de praga. É uma realidade. O nosso ambiente precisa ter uma energia boa. Eu preciso agregar valor. Eu preciso treinar o meu time para que ele seja o melhor, porque assim a minha empresa vai ser a melhor. Eu preciso confiar nos meus talentos e saber que eu escolhi pessoas talentosas para trabalhar comigo, não é qualquer um, porque eu, Denise, não me considero qualquer uma. Eu sou Denise Barros, treinadora de inteligência emocional, uma pessoa que se admira, que se respeita, que se valoriza e que tem um potencial gigante porque eu me preparei para isso. Então, eu tenho 100% de confiança em mim.
E é por isso que eu estou aqui hoje gravando esse podcast para você que está me assistindo. Mas você já parou para perceber como tudo isso que eu falei aqui está ligado com uma única palavra que é equilíbrio? Porque o que que é o desequilíbrio? Desequilíbrio é eu não confiar nos meus talentos, é eu não achar que as pessoas são talentosas o suficiente, é eu me colocar num pedestal, eu sou melhor do que todo mundo, não existe ninguém melhor do que eu. Então não empreende, porque não vai dar certo. E existem muitas pessoas pensando assim no mundo do empreendedorismo. Por isso, um dos fatores que existe tanta empresa fechando. Existe tantas empresas com problema de contratação. Existem tantas empresas que eu escuto muito isso também, dizendo que não tem pessoas preparadas no mercado. Lógico que tem, o teu nível de exigência está alto demais e você acha que você é tão bom que você não consegue preparar uma pessoa para ocupar um lugar dentro da tua empresa. Percebe? Isso é um ciclo vicioso. E aí eu fico colocando a culpa em quem? No externo. Ah, não tem funcionário talentoso, o governo, a situação está difícil. Ah, porque isso, porque aquilo. Aí entra justificativas para tentar mentir para mim mesmo. Porque não passa de uma mentira. Sabe o que é a mentira? Vou te falar. Mentira é tudo aquilo que eu acredito como verdade e saio contando para o mundo. Porque enquanto alguns falam do governo, tem um monte de gente enriquecendo, tem um monte de empresa crescendo. Enquanto alguns falam que não tem talentos no mercado, se uma empresa está crescendo é porque ela está cheia de talentos dentro. Então, para de mimimi, para de contar a história mentirosa para você, assume a realidade e entende que você precisa trabalhar a tua inteligência emocional, você precisa trabalhar o teu interior, você precisa ressignificar bloqueios, limitações e paradigmas que você tem aí dentro de você. Como? Encontrando o equilíbrio, encontrando a tua essência. E dentro da inteligência emocional, a gente trabalha tudo isso. Eu trabalho com dinâmicas de alto impacto emocional e também com intervenções para ajudar as pessoas a tirarem coisas negativas que estão no subconsciente delas e irem para um nível mais elevado. Ressignificarem muitas coisas, sair do sistema de lealdade ao nosso sistema familiar, de, de fidelidade à escassez, por exemplo, de pactos com a pobreza, isso existe. E às vezes o que está te impedindo de prosperar é justamente isso. É uma fidelidade à escassez, é um pacto com a pobreza, sabia? O dinheiro não está difícil, o dinheiro está circulando, o dinheiro é só uma energia de troca. Mas como que eu estou lidando com isso? Aí, a forma que eu estou lidando com isso, aproxima o dinheiro de mim ou afasta o dinheiro de mim. E aí eu vou culpar o externo, mas não é o externo, é o interno que está com alguma coisa, com algum desequilíbrio que precisa ser trabalhado e eu não estou dando atenção para isso, mas as evidências estão ali na minha frente. Então agora é hora da gente parar de ficar olhando para esse extremismo e cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso interno, buscar esse equilíbrio, buscar entender, buscar se conectar consigo mesmo e se conectar com as outras pessoas, entender o nosso perfil de comportamento, porque aí tudo passa a dar certo. E por que que eu posso dizer isso? Porque na minha vida aconteceu exatamente isso. E eu vejo muitas outras pessoas, não é só comigo, não. É comigo, com os meus mentorados, com pessoas que eu já treinei. É uma vida. Só no mundo corporativo, 32 anos. Contabilidade, administração, finanças e vendas são as 4 áreas que eu já atuei dentro do mundo corporativo. E eu tenho propriedade para falar, porque eu já tive contato com muita gente. E hoje, como treinadora de inteligência emocional, eu leio as pessoas, porque eu me trabalhei tanto que eu estou no momento 100% presente. Eu estou aqui gravando esse podcast para você agora, e você está aí me assistindo, porque eu precisei me treinar para isso também. Até para estar de frente de uma câmera, de um microfone, num estúdio de gravação
Eu precisei me treinar para isso. Então, nós somos seres extremamente inteligentes. O ser humano é o ser mais inteligente do planeta Terra. Ele só precisa ser treinado. Treinado para lidar com as suas dores, treinado para ressignificar questões emocionais e treinado para ter uma vida de alto valor, para entrar em alta performance, para enriquecer, para prosperar, para progredir, para ter relacionamentos melhores, para trabalhar menos horas e ser mais produtivo, para ter uma empresa que prospera dia após dia. É treino. É treino, é tirar as pessoas do pedestal e entender que se qualquer pessoa nesse mundo conseguiu fazer qualquer coisa, você também consegue. Sabe qual que é a diferença? Treino. Eu não sou quem eu sou hoje de forma aleatória. Eu me treinei para ser esta pessoa, porque eu queria ser assim. Eu desenhei quem eu queria ser e eu fui buscando ressignificar minhas feridas emocionais, trabalhar os meus traumas. Foi difícil? Foi. Teve dor? Teve. Chorei? Sim, muito. Foi um processo. Não aconteceu da noite para o dia, não. Mas é um processo que faz parte de uma jornada. E o recado que eu deixo aqui para você, para finalizar, é: você trabalha com seres humanos. Cuide desses seres humanos e veja a tua empresa crescer, progredir, prosperar, reter talentos, avanços que você vai se surpreender lá na frente. Eu sou Denise Barros, treinadora de inteligência emocional. Vou deixar aqui o meu Instagram, que é DB Denise Barros, são as minhas iniciais e o meu nome. O meu YouTube também. E eu espero que você me siga para que você receba mais conteúdos como esse de inteligência emocional. Eu treino hoje o mundo corporativo, porque eu entendi as dores do mundo corporativo e as necessidades, e eu sei o quanto nós precisamos trabalhar para que a gente enriqueça, porque uma pessoa saudável, ela tem dinheiro, ela tem uma vida abundante, ela tem uma vida farta, ela tem uma vida próspera. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje. E eu espero que vocês vejam também os outros episódios de podcast que já tem no canal e que ainda muitos outros que ainda virão.